Bom dia, meus amores. Vamos, a apostila de Geografia e História, iniciar hoje o capítulo 7. Você mora perto ou longe da sua escola? Nesse capítulo, nós vamos estudar os elementos que fazem parte das ruas, em que localiza a sua casa e a sua escola. As ruas são diferentes, elas são caminhos públicos por onde passam pessoas, carros, e existem ruas que são asfaltadas, ruas de pedras, de terra, algumas ruas são largas, outras ruas são estreitas. Essa imagem aí mostra, o nosso colégio. Essa imagem mostra o colégio antes de passar por uma reforma e também mostra parte da rua da nossa escola. Só para você relembrar. Agora, vamos à página 71. Pense na rua onde você mora e na rua da sua escola. Marque com X a opção que indica as características de cada uma delas. Se é larga, estreita, asfaltada, de pedra, se tem árvores, se é uma rua movimentada, se é uma rua tranquila, se tem casas, edifícios, se é uma rua limpa ou se é uma rua suja. Você vai marcar com um X essa característica, tá bom? E na página 72, cite uma diferença e uma semelhança entre as ruas onde se localizam a sua casa e a sua escola. A diferença pode ser, por exemplo, a rua da sua escola pode ser mais ou menos arborizada do que a rua da sua casa ou do colégio. Você vai marcar essa diferença. E a semelhança, vai ser de acordo com a sua rua e a rua do colégio. É aquilo que é igual, que é parecido. Por exemplo, pode ser a presença de construções, o calçamento. Aí você vai observar aquilo que é igual nas duas ruas, que é parecido. Na rua do colégio e na rua da sua casa. Os elementos que fazem parte, das ruas, são vários e diferentes, Uma rua, ela pode possuir elementos naturais, como pedras, elementos que são construídos pelo homem, como casas, pontes. Agora, observe nas ruas próximas à sua escola e registre os dados a seguir. Complete as frases escrevendo a palavra muitos ou poucos. Nas proximidades da sua escola existem muitos ou poucos elementos naturais, Existem poucos elementos naturais e existem muitos ou poucos elementos construídos pelos seres humanos nas proximidades do nosso colégio. Existem muitos. Na letra B, cite um elemento natural presente na rua da sua escola. Nós podemos observar que nós temos árvores. Se vocês quiserem colocar também, os passarinhos que nós já observamos que ficam lá nas árvores, E na letra C, cite um elemento construído pelos seres humanos presentes na rua da sua escola. Vocês podem citar aí as casas, E na questão 4, observe a rua da sua casa e aponte os elementos presentes, os elementos naturais e os elementos que são construídos pelo homem. Agora, nós vamos falar sobre os espaços públicos e os espaços privados. Nas ruas, nós temos os espaços públicos, onde que todas as pessoas podem frequentar. E temos também nas ruas os espaços que são privados, como, por exemplo, as casas que possuem um dono ou até mais donos. Os parques e bibliotecas são exemplos de espaços públicos. E aí agora na página 76, observe as imagens e faça o que se pede. Observe as 3 imagens. Identifique o tipo de espaço público em cada uma delas, Aí primeiro nós temos um parque, na segunda imagem nós temos uma biblioteca e na terceira imagem nós temos uma
praça. Na letra B, aponte a atividade que podemos realizar em cada um desses espaços. O que nós podemos fazer aí na primeira imagem? Nós podemos, por exemplo, brincar, né? E na segunda imagem, né? Na segunda imagem, que é a biblioteca, pode-se fazer leitura, estudar, né? E na terceira imagem, o que nós podemos fazer? Conversar e brincar e outras atividades também. Cuidando das ruas. Existem pessoas que trabalham diariamente na limpeza das ruas, né? Que são os garis, que cuidam da coleta do lixo, da limpeza dos bueiros, das ruas. Mas nós também podemos, com as nossas atitudes, contribuir para essa limpeza das ruas, não é mesmo? Nós vamos ver aí agora, na página 78, como algumas atitudes simples nós podemos contribuir para a limpeza das ruas, como por exemplo, deposite o lixo em lixeira em locais apropriados. Não atire o lixo pela janela de prédios e veículos. Se não localizar uma lixeira, guarde o lixo para jogar depois nos lugares adequados. Mantenha sempre limpa a calçada em frente à sua casa. Coloque o saco de lixo apenas nos dias e horário de coleta. Ao dar uma volta com o seu bichinho de estimação, leve um saquinho para recolher as frases. E agora, aí na questão 6, pede o seguinte: grife no texto as atividades dos garis na cidade. Aí no texto fala sobre atividades dos garis. A Silvânia vai mostrar a parte que fala aí. Isso. Aí você vai lá na página anterior e vai grifar, né, essa parte. Agora, nós vamos ver aí na questão 7, a Silvana já falou, né? A questão 7 da página 78, não precisa resolver. Você vai apenas observar aí alguns profissionais que trabalham na rua. Observe esses profissionais e tente identificar quais são esses profissionais. Você também poderá pesquisar outros, mas não precisa responder, tá bom? Agora, na página 79, na questão 8. Imagine que você está andando pela rua, comendo. Quando terminou de comer, não encontrou nenhuma lixeira para jogar os restos. O que você faria? Aí tia Silvânia colocou uma sugestão aí, né? Você poderia guardar o lixo até encontrar uma lixeira, ou então você pode dar outra resposta. Na letra B, imagine que sua família está reformando a casa e precisa tirar o entulho. O que você faria, né? Você poderia descartar, né, através de uma caçamba, contratar uma caçamba e descartar esse entulho, né, em um local apropriado. Então, faça atividade com bastante capricho e atenção. Um beijo e até a próxima aula.